Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar uma olhada nessa Bíblia que chegou aqui em casa hoje, que é a Bíblia de Estudo, a aplicação pessoal para adolescentes. Aqui eu tenho o logo da CPAD, ela está na nova versão transformadora. Essa versão aqui, aliás, só tem em capa dura, tá? Ela só foi lançada assim. Tem essa versão aqui que é meio que unissex, e tem uma versão meio rosinha aqui as palavras, tá? Que é para meninas, para adolescentes, né? Aqui no corte, ó, na lombada, a gente tem aqui NVT, Bíblia de Estudo, aplicação pessoal para adolescentes, CPAD aqui na parte de baixo, e tem um cachorro latindo em algum lugar, tá? Talvez eu não consiga retirar o som na edição. Aqui na quarta capa a gente tem, deixa eu levantar um pouquinho mais, o logo da CPAD, as redes sociais, o ISBN com o código de barras, tá? Aqui o corte, não tem douração, não é pintado, não tem um tom de prata, não tem nada, tá? Então, ó, é bem comum mesmo, ok? Vamos abrir ela. Opa, aqui os folhetinhos que veio, tá? Eu comprei direto da CPAD pelo Mercado Livre, aqui nessa CPAD Mega Store. Chegou no prazo, tudo bonitinho, tá? Eu acho que o melhor preço que eu achei foi ali. Se eu não me engano foi R$ 78,90. Aqui tem uma propaganda deles também, inclusive com a Thompson aqui. A Bíblia Obreiro Aprovado aqui, até que está num preço razoável também. Um livro ou outro do C.S. Lewis, Heróis da Fé do Orlando Boyer, que é muito bom. Que mais? CPAD de Portas Abertas, dias 9 e 10 de agosto, super descontos de até 70%. Acho que direto do site, né? Aí acho que já não seria pelo Mercado Livre, acho que daí seria direto no site. Mas, de qualquer forma, isso daqui veio junto. Aqui, a folha de guarda, papel cartão grosso, branco, padrão. Aqui a gente tem a primeira folha de rosto, aquela tonalidade meio acinzentada, um cinza chumbo. Bíblia de Estudo, aplicação pessoal para adolescentes. Papel fino, tá? Papel Bíblia, fininho, mas de uma boa qualidade. Aqui a folha de rosto mais completa, Bíblia de Estudo, aplicação pessoal para adolescentes da CPAD. Aqui o editor sênior, material adicional traduzido por Susana Klassen, primeira edição, Rio de Janeiro, 2023. Essa Bíblia chegou esse mês, se não me engano, foi o lançamento dela, tá? Aqui a gente tem a ficha catalográfica dela, assim, completinha. Estranho não, tá, gente? Porque eu tô gravando à noite. Isso aqui tá gerando um pouquinho de sombra aí, mas eu não tenho muito o que fazer. Aqui a gente tem o sumário da Bíblia. Guia do usuário, o que esperar, uma espiada no livro, descubra a fé, ajuda para novos cristãos, 14 encontros com Deus, nota aos leitores, introdução à nova versão transformadora, e os colaboradores da edição original. Aí tem as páginas aqui. Aqui a gente tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Aí no final da Bíblia tem o índice de escolhas de vida, índice de recursos, onde encontrar. Então lá no finzinho a gente vai dar uma olhada nisso daqui também. Guia do usuário, o que esperar, já seria aquelas partes que é interessante a gente dar uma lida para entender ao certo tudo que essa Bíblia pode proporcionar com relação a ensino e tudo mais, tá? Então comprou? Começa lendo por aqui. Ó, entenda os recursos. Então ela tem introduções dos livros, notas de aplicação pessoal, perfil, escolhas, mapas, quadros, versículos importantes, minha história, assunto sério e será? Tá? Então são esses quadrinhos que vai aparecer ao longo da palavra.
uma espiada no livro. Costumamos pensar na Bíblia como um livro só. Isso é natural, pois parece um livro só e vem do mesmo autor. Também chamamos a Bíblia de Palavra de Deus. No entanto, quando lemos e estudamos a Bíblia, descobrimos que, na verdade, é uma biblioteca inteira entre duas capas. Não é um livro, são 66, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Cada livro é singular, com seu próprio estilo, e, no entanto, cada um contribui para a mensagem que Deus quer transmitir por meio da Bíblia toda. Além disso, embora usemos a palavra livro, algumas partes da Bíblia são cartas, como a carta de Paulo aos Romanos, ou coletâneas, como Salmos. Ainda assim, a mensagem mais ampla da Bíblia é uma só, pois é unificada por um só autor, Deus. As variações de estilo ao longo da Bíblia existem porque Deus trabalhou em conjunto com dezenas de pessoas para escrever sua palavra. Então, interessante também, tá? Dar uma lida. Aqui, ó, antes de começar, a leitura de cada livro tem um título e uma pergunta. Essas perguntas de aplicação podem ser úteis durante a leitura. Prepare-se. Você está prestes a embarcar na aventura incrível de conhecer melhor a Deus ao ler sua palavra. Aí começa no Antigo Testamento, né? Gênesis 1, 1 a 2, 3. Como tudo começou, porque os seres humanos têm valor e dignidade. E vai, tá? Aí ele segue pela Bíblia inteira. Começa aqui o Novo Testamento. Vamos ver aqui, Mateus. Cadê? Mateus. Fatos sobre frutos e alicerces. Que tipo de fruto é visível em sua vida? Sobre que tipo de alicerce sua vida está firmada? Explique. Isso está em Mateus 7, 13 a 29. Então são os questionamentos, tá? Que são bem interessantes. Então aqui outra parte importante, descubra a fé, aproprie-se da fé, o castigo justo pelo pecado é a morte eterna. E aí vai detalhando aqui essa parte, descubra a fé. Tem uma outra parte interessante aqui, ó, ajuda para novos cristãos. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:11. Vamos lá. 14 encontros com Deus. Aí, encontro 1, certeza, Deus nosso Pai, crescimento, oração, Bíblia. Jesus nosso Salvador, obediência, Espírito Santo, tentação, perdão, igreja. Testemunho, memorização da Bíblia, objetivo espiritual. Notas aos leitores, ou melhor, nota aos leitores. Introdução à nova versão transformadora. Colaboradores da edição original. E aqui o Antigo Testamento. Começa uma introdução ao livro de Gênesis. Pontos importantes, info, que é o propósito, o autor, público original, data em que foi escrito, cenário, pessoas importantes, aí tem a linha do tempo, criação, Noé, Abraão nasce, Abraão entra em Canaã, Isaac nasce, Jacó e Esaú nascem, Jacó foge para Harã, José nasce. José é vendido como escravo, José governa o Egito, José morre. Então, uma introdução, aqui também tem um mapa com lugares importantes. Aqui, ó, Montes de Ararat. Aqui, ó, tem um númerozinho para indicar. Também interessante também, tá? E aqui a gente começa a palavra em si. Eu vou dar uma lida no comecinho de Gênesis, tá? Aqui é uma Bíblia em 2 colunas, tá?
No meio do texto, ó, já tem uns estudinhos, tá? Aqui um verdadeiro valor, tá? Com relação ao que está nessa página. Então vamos lá. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Bem, a versão NVT é uma versão bem contemporânea, é uma linguagem bem facilitada, tá? Até por isso, tá? Ela está sendo usada. Se eu não me engano, é a primeira vez que a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, usa essa versão numa Bíblia, tá? Normalmente, a CPAD adota a Almeida Revista e Corrigida. É a linguagem padrão da CPAD. Mas talvez justamente por ser uma linguagem, por ser uma Bíblia para adolescente, eles adotaram essa versão, a nova versão transformadora, tá? É uma versão boa, é uma versão bem mais facilitada do que normalmente a gente vê, aquela padrão ARC, que normalmente é a padrão da igreja brasileira, mas como a gente está tratando de uma Bíblia para adolescentes, ela tem uma linguagem mais facilitada, tá? Aqui, verdadeiro valor. Aqui a letra é bem pequenininha, tá? A letra, por falar nisso, ela não é grande, tá? É uma letra média. Agora, nessa parte aqui, ela tá bem pequenininha mesmo, ó. Verdadeiro valor, de 1 a 26. Deus criou tudo o que existe, os céus, a terra, as plantas e os animais. Quando Deus terminou de criar todo o resto, escolheu formar os seres humanos à sua imagem. A frase, façamos o ser humano à nossa imagem, no versículo 26, não significa que Deus nos criou exatamente iguais a Ele, especialmente no aspecto físico. Significa, na verdade, que somos reflexos de sua glória. Podemos refletir características suas como amor, paciência, perdão, bondade e fidelidade. Tá? E aí tem a sequência aqui. Assunto sério, um estudo completinho aqui, a origem da humanidade, dias da criação, do 1º ao 7º dia, casamento, logo no comecinho aqui, ó, 2:18 a 24. A obra criadora realizada por Deus só se completou quando Ele formou a mulher. Ele poderia ter feito a mulher do pó da terra, como fez o homem. Escolheu, porém, formá-la da carne, do osso do homem. Com isso mostrou que, no casamento, homem e mulher se tornam simbolicamente uma só carne. É uma união mística de coração e da vida do homem e da mulher que formam o casal. Ao longo da Bíblia, Deus trata essa parceria com seriedade. O objetivo do casamento deve ser mais que amizade, deve ser unidade. Se você planeja se casar algum dia, avalie se tem disposição de manter o compromisso que transforma dois em um só. Que bons hábitos você pode começar a desenvolver no presente que serão de ajuda para honrar esse compromisso? Então, será? Quando leio sobre a criação e sobre milagres na Bíblia, minha mente fica confusa. Que relação existe entre ciência e Bíblia? Um ótimo questionamento, muito bom. Aqui a gente tem perfil, Adão e Eva, tá? Perfil de Abel, plano de Satanás, dúvida,
faz você questionar a palavra de Deus e a bondade dele. Desânimo faz você olhar para os próprios problemas em vez de olhar para Deus. Distração faz coisas erradas parecerem atraentes para você e as deseje mais que as coisas certas. Derrota faz você se sentir um fracasso total para que nem tente resistir. Demora faz você enrolar para que não complete o que precisa ser feito. Então, bem interessante. Um erro grave, o perfil de Abel. Então, as páginas estão forradas de coisinhas extra Bíblia, tá? Vários estudinhos, minha história. Tânia, não vou mentir para você. Reconheço que em geral gosto de ter o controle de tudo e quero que Deus faça as coisas do meu jeito e não o contrário. Às vezes, reajo como Caim, com raiva de Deus por ele não aceitar as coisas que eu faço de má vontade. Sujeitar-me à vontade de Deus é uma das coisas mais difíceis da vida cristã para mim. Sei que significa abrir mão do que desejo e ceder totalmente ao que Deus quer. Também significa oferecer a Deus o que tenho de melhor e não apenas o mínimo. Há momentos em que tenho vontade de dizer: dá um tempo, né, Deus? Mas, quando penso no tamanho do sacrifício que Deus fez por mim e em quantas coisas Ele continua a fazer por mim, quero fazer as coisas do jeito dele. Então, aqui, por que se preocupar? Mais um perfil, Noé. Por que homicídio é errado? Então você não passa uma página sem ter algum questionamento, algum estudo, alguma coisa. Aqui, orgulho monumental. Aqui, pelo que eu estou vendo também, tem umas notas com relação ao texto, tá? 10:15. Cadê? Aqui, o filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas. E aí tem uma nota de tradução, tem várias, né? Mas começa aqui em 10:15, mas aqui também tem, tá? Então tem muitas notas de tradução também. Aqui, disposição de ir, conflito familiar, perfil de Ló, ser justo, perfil de Abraão, motivo suficiente. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Em Gênesis 18:14. Isso é só uma frase, é só um algo tirado aqui de 18:14. Vamos dar uma olhada aqui? Cadê? Então Ló correu para avisar. Opa, aqui é 19. 18:14. Cadê? 10, 13, 14. Aqui, 13, 14. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem e Sara terá um filho. Então é a parte A do versículo, Gênesis 18:14. Eles deixam em evidência aqui para que realmente você bata o olho e fala: e aí, existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ele pode fazer qualquer coisa, né? Então para ele nada é impossível e nada é difícil demais. Camaleão ou campeão? Perfil de Sara. Será? Mais um mapinha. Jornada de Abraão para o Monte Moriá. Aprovados. Estudinho. Surpresa. Gente, e assim, a Bíblia vai inteira. O que a Bíblia diz sobre casamento? Gênesis 2:18-24. Casamento é ideia de Deus. Compromisso é parte essencial de um casamento bem-sucedido. O romance é importante. O relacionamento conjugal tem momentos de grande alegria. O casamento cria o ambiente mais apropriado para educar filhos. A infidelidade rompe a ligação de confiança.
a base de todos os relacionamentos. O casamento é permanente. Idealmente, só a morte deve dissolver essa união. O casamento é baseado em compromisso, não apenas em sentimentos. O casamento é um símbolo vivo de Cristo e a Igreja. A união conjugal é boa e honrada. Então, mais uma parte interessante: perfil de Rebeca, perfil de Esaú, inveja. Os fins justificam os meios. Aí tem um aviso: assumir sua fé. E ela vai desse jeito, tá? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma lida num salmo. Assunto sério. Deprê total. Mais um estudinho. Salmo 91. Vamos lá naquele bem conhecido. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sob as suas asas. E sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Então vocês veem que a NVT ela muda, né? Um pouquinho, justamente para dar uma facilitada no entendimento. Mas é uma versão legal, não é ruim não. E aí, ó, estudo do começo ao fim. Ela vai dessa forma. Tá com muita coisa realmente para ler fora a palavra, tá? Escolhas, namoro. É bem para falar com adolescentes mesmo, tá? E aí vamos chegar no final dela para a gente entender o que mais tem aqui. Minha história Spring. O princípio e o fim. Escolhas, desespero. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Apocalipse 21:3. Aqui a gente chega no final, tá? Aqui tem bastante estudo, ó. Bastante coisa mesmo. Índice de escolhas da vida. Ah, legal. Deixa eu ver alguma coisa aqui. É quase como se fosse uma concordância, né? Astrologia, horóscopo, veja ocultismo, atitudes. É quase uma concordância. Mas na realidade é assim, se você está procurando, né? Com relação ao casamento. Aí tem toda uma parte aqui, ó. Casamento de um homem e uma mulher, onde está cenas de um casamento. Recém-casados precisam de um bom começo. E ele vai te dar direção na palavra com relação àquilo que ele está ditando aqui na frente. Aí tem notas aqui,
Uma delas é aquela que eu li, né, com relação ao casamento, e aí leis matrimoniais, escolhas, adultério, assunto sério, divórcio, compromisso para a vida toda, tá vendo? Então realmente ela bate aonde realmente tem que bater. Tá falando sobre casamento, pelo que eu tô vendo aqui, ela vai explanar tudo. Primeiro ela vai mostrar na palavra e depois ela tem uns estudos mesmo. Ó. Leis matrimoniais, Esdras 5:5-9. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Aqui, ó. Leis matrimoniais, tá vendo? Então você tem um breve estudo aqui. Vamos voltar lá. Escolhas da vida, né? Tá aqui. Pecados sexuais. Cheguei ao fim, aí tem índice de recursos, escolhas, aborto, absolutos, acomodação, adoração morna. Aí tem a outra parte que é aquele será, também tem todos eles aqui. Assunto sério, que é um outro assunto, né? Aí os quadros. Como tomar decisões importantes em 1 Coríntios 9. Perfil, todos os personagens estão aqui. Os mapas, todos aqui também. Minha história, aqui. Onde encontrar a história? Adão e Eva, apedrejamento de Estevão, arbustos em chama. E aí vai também, tá? Parábolas do Evangelho, parábolas de julgamento, todos os milagres de Jesus aparentemente estão aqui. E chegamos ao final. A gente tem umas linhas aqui para anotações. A gente chega aqui na folha de guarda branquinha também, papel cartão. E chegamos ao final da Bíblia. Então assim, gente, muito conteúdo, tá? De repente você tem um filho adolescente e ele está querendo entender alguma coisa mais com relação às coisas de Deus, acho que vale a pena, tá? Uma Bíblia da CPAD, ela é bem encadernada, não tem aquela letra grande, mas normalmente jovem não precisa de letra grande, normalmente eles enxergam bem, tá? Mas eu tô de óculos aqui, tô enxergando normal, só essas letrinhas aqui que realmente pegam um pouquinho mais, para quem tem algum problema na visão. Mas essa é para adolescente, tá? Então essa daqui é uma boa pedida para um adolescente que quer realmente estudar um pouco mais da palavra de Deus, quer compreender melhor, quer ser questionado. Acho que vale a pena. Agora, para você adulto que de repente está vendo, quer uma versão mais parruda dela, aí a gente tem a aplicação pessoal também da CPAD, só que essa daqui é para adulto, não é para adolescente. Eu já fiz o review dessa Bíblia, tá? É uma Bíblia excelente, muito boa mesmo, papel diferente, mas também, ó, a letra também não é grande, tá? A letra dela também é pequena, só que ela tem muito mais estudos, bem mais estudos, tá? Então tá aí, aqui são as duas, existe uma terceira, né? Aplicação pessoal que é a em ordem cronológica, essa eu não comprei ainda, talvez nem compre, tá? Eu não sei, talvez um dia aparecendo uma promoção, daí eu pegue ela para dar uma olhada, para aumentar a minha coleção. E é isso, gente. Tá aqui. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que todos tenham uma excelente noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.